Olha só, a gente continua falando de economia porque o comércio varejista, que vende em menos quantidade aqui no DF, andou melhorando a quantidade de vendas. E a gente sabe que empresário faturando gera emprego, paga imposto e é muito bom para todo mundo. Vamos falar com a Cris Otaviano? Esse é um bom momento para o comércio da cidade, hein, Cris? A gente pode falar isso? Bom dia para você. Oi, Neila, bom dia para você, bom dia para quem está com a gente aqui no DF no ar. Pois é, um bom momento em relação ao mês passado, mas não em relação ao ano passado. E muito da explicação a gente acabou de acompanhar aí com a Maíra na ponta do lápis, na boca do caixa. A inflação continua muito alta e com o seu dinheiro valendo menos, as pessoas acabam consumindo menos e a gente tem um reflexo no tal do comércio varejista, que nada mais menos é do que esse comércio aí de rua, essas atividades que estão na ponta, onde o consumidor final, eu, você, Neila, quem está aqui com a gente no DF no ar, acaba consumindo. E essa é uma parcela da mensuração do PIB. O consumo do consumidor é levado em conta quando você faz a análise de toda a produção de riquezas, produtos e serviços de uma nação. E é por isso que a gente olha para essas estatísticas como um termômetro. O que a gente tem? A gente tem o IBGE entregando a última compilação de dados a respeito de comércio varejista. A última compilação é relacionada ao mês de abril e é importante marcar isso aqui, porque a gente já caminhou para uma situação um pouquinho diferente e os últimos dados agora, relacionando o mês de maio, início do mês de junho, devem mudar um pouquinho, principalmente no que se refere a combustível, porque o combustível é um dos itens dentro do comércio varejista que teve uma queda no consumo. A gente vinha ainda com uma inflação muito alta, a gente não tinha tido as últimas mudanças relacionadas ao preço do petróleo aqui dentro do território brasileiro. O que a gente pode dizer? Que entre março e abril, a gente teve dentro do Distrito Federal um aumento de 2% nas vendas desse comércio ou desse setor varejista. Porém, quando a gente olha todo o Brasil, a gente teve uma variação positiva de apenas 0,1%. Significa dizer que Brasília está melhor do que o Brasil. Porém, se a gente compara com o ano passado, onde a gente ainda estava tentando se reequilibrar da pandemia, a gente ainda está com o comércio varejista menos intensificado. E aí a gente começa a olhar por setores. E o que a gente percebe? A gente teve um índice de desemprego melhorado na última medição de junho. Significa que tem menos gente desempregada dentro do Distrito Federal, exatamente no setor de construção civil, que foi um setor que teve uma variação interessante quando você começa a olhar em uma dessas tabelas ou em um desses números aí dentro do crescimento do setor varejista. Significa dizer que a construção civil ela é importante aqui para o Distrito Federal e, de fato, quando a gente tem um aumento de vendas, a gente tem uma maior contratação de pessoas, a gente tem mais renda circulando na cidade, mais renda sendo distribuída e isso de fato é bom para a economia como um todo, inclusive considerando o recolhimento de impostos, os impostos que pagam os serviços que de alguma maneira todo mundo acaba sendo beneficiado. Porém, essa questão da gente ainda estar pior em relação ao ano passado, ela é condizente a um cenário no país que espera aí algumas medidas estruturantes para a economia, eu posso dizer assim, como a reforma da tributação e coisas que a gente continua acompanhando para acontecerem lá no Congresso Nacional. O que eu posso dizer, viu, Neila, é que continua sendo o momento de fazer como a Maíra fez, o leite de coco ainda está caro e a gente precisa de ponderar na hora de fazer os compromissos financeiros, em especial quando se fala em financiamento, já que a taxa de juros diante de todo esse cenário ainda está alta. Tá certo. Inteligência financeira dá menos dor de cabeça. Então, coloca tudo na ponta do lápis, pondera e só depois você gasta. Segura o impulso. Obrigada, Cris.